E aí, gente, Aranha Science aqui. No episódio de hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante relacionado à neurociência, só que não vai ser um podcast, né? Eu vou tentar voltar com vídeos também de meio que, entre aspas, palestras com slides, né? E hoje eu quero falar sobre especificamente Alzheimer, e a série vai falar de doenças parkinsonianas, né? Então, pra quem não sabe, tanto Alzheimer, Parkinson, demência no parkinsoniana, múltipla atrofia de sistemas, enfim, tem várias patologias que estão associadas com a basal ganglia, que é uma área relacionada a movimentos voluntários, e especificamente deficiências de dopamina na substância nigra, que é uma parte da basal ganglia, e também aumento também de dopamina nessa área. Mas enfim, vamos lá. Eu falei um pouco sobre esse tema nesse livro, que eu tô aumentando as páginas, acho que já vai para 400 e poucas páginas, e eu vou continuar aumentando, né? Ah não, tá aqui, ó, 379 por enquanto. Então eu costumo, como esses livros são na Kindle, né, na Amazon Kindle, eu tento aumentar eles com o tempo, né? Lembrando que você pode comprar de graça se você tiver o Amazon KDP, acho. Não. É um negócio da Amazon que é tipo uma Netflix de livros, aí você consegue pegar ele, entre aspas, de graça, né? É tipo Netflix ou Prime ou Game Pass, enfim. Então, o que é o Alzheimer, né? Uma característica muito importante que a gente tem que lembrar é a perda de memória, né? As pessoas com essa patologia têm muitos problemas relacionados a lembrar coisas. Principalmente, normalmente isso que é mais associado. Também questões relacionadas ao movimento motor. Em casos graves, particularmente demência. Esse caso aqui é um exemplo de uma fissura, né? Que é criado por oxidação, né? Em áreas do cérebro que criam essas marcas, né? E essa marca e outros tipos de marcas são muito característicos do Alzheimer, né? O Alzheimer literalmente, entre aspas, atrofia, né? Come, entre aspas, que cria buracos, né? Em regiões do cérebro. O hipocampo, por exemplo, como a gente vai ver, que cria um problema que é um neurodegenerativo, né? De que grupos celulares em partes importantes do cérebro, especificamente na basal ganglia, é uma doença que especificamente faz parte dessa questão. Lembrando que o basal ganglia também tem ação de emoção, movimento voluntário coisa do tipo. E isso, no caso, é uma particularidade de doenças relacionadas à família, doenças de Parkinson, né? Como a doença de Huntington, tem também as diferentes categorias, as diferentes modalidades de Parkinson, enfim. Esse é um exemplo de uma basal ganglia que constitui a basal ganglia. O globus pallidum interno e externo, ventral striatum ou núcleus accumbens, que é muito importante aí para recompensas dopaminérgicas nessa área, né? Muito associado também a coisas como quando você toma uma bebida alcoólica, por exemplo, essa área fica muito ativa. Enfim, deficiências ou aumento de dopamina nessa área pode dar problemas. Tudo que vicia é relacionado à substância, não a outras coisas. Tô falando de TikTok nem Facebook, porque infelizmente tem papers que falam sobre isso, mas não é igual. Como alguns comentários dizem, eu já falei em outro episódio sobre o vício em jogos de videogame. Falando de substância mesmo, substância que cria uma grande quantidade de dopamina nessa área. Essas substâncias podem conter nicotina e outras coisas, mas a questão é que o resultado, né, a teleologia disso é o crescimento de dopamina, né, que pode fazer parte da basal ganglia que ter deficiência por ela estar recebendo muito dopamina, ela passa a ter problemas de produção em determinadas áreas, né. Então você pode ver que nessa basal ganglia de uma pessoa
já depois dos 70 com Alzheimer, você vai ver que ela tá com vários buracos e depende do tipo, do nível do Alzheimer. Tem níveis que são maiores, mas quanto maior a idade maior, né? Essa aqui é a substância branca, white matter, black matter. E basicamente essa questão de comer partes do cérebro é uma parte importante, né? Se elas morrerem, né? Aqui, por exemplo, atrofiando o hipocampo, né? E isso é uma questão importante, né? Porque é importante pra memória. De longo prazo, principalmente. Então, normalmente, é comum que as pessoas esqueçam de pessoas, esqueçam de locais que elas já visitaram. Eu não tô falando de amnésia retrógrada, né? Tem casos específicos que não tem nada a ver com Alzheimer, de amnésia retrógrada, que você pode até ver um filme chamado Memento, ou Amnésia, que é relacionado a isso, né? Com aquele mesmo diretor do Batman, eu esqueci o nome dele, Christopher Nolan. E só que nesse caso aqui é uma atrofia mesmo, né? Uma parte importante do hipocampo é essa estrutura triangular aqui, né? É o CA1, A2 e A3. Então, são partes importantes do hipocampo, né? Em estudo de ratos, por exemplo, a gente vê. Aqui nesse caso é um estudo sobre ratos. Esse artigo na descrição. E por ser mamíferos, os ratos têm bastante similaridades com o cérebro humano. Assim, análogas, né? Não é igual. Mas nesse caso o hipocampo é bem parecido. Estudos no hipocampo de ratos são bem interessantes. Tem até um curso só sobre hipocampo no edx.org, vou deixar na descrição, que eu achei muito bom, que é da EPFL, né? Talvez seja o melhor curso que eu já fiz sobre esse tema. E nesse caso, do Alzheimer, ele afeta o C1, normalmente. Essa região aqui. Esse é um exemplo de atrofia cerebral. Alzheimer avançado. Esse aqui é uma pessoa no controle, provavelmente de idades parecidas. Pós-mortem, né? Depois da pessoa falecer, pegou o cérebro e analisou. Fiz esse corte aí específico pra, acho que é sagital, pra a gente ver essa seção. Essa aqui é o basal ganglia, que é o cérebro em geral. E basicamente o que a gente tem aqui, a gente tem obviamente os dois hemisférios do cérebro basal ganglia. E dá pra ver que essa parte do meio, por exemplo, aqui no centro, aqui nas laterais, você vai ver que tá atrofiado, né? Então a gente vai ver o que causa isso. Mas assim como a atrofia, por exemplo, que é causada no cerebelo, que é essa parte aqui, que é associada a movimentos motores, quando, por exemplo, com um derrame causado por AVC por alcoolismo, por exemplo, você vê que literalmente está comido no cérebro. E obviamente não tem uma solução para se tudo voltar ao normal. Somente, por exemplo, se parte do seu hipocampo for retirado, você vai perder sua memória, não tem como voltar. Porque parece, embora tudo no cérebro é bem global, que áreas do cérebro, seções específicas, quando retiradas ou danificadas, não tem recuperação, né? Pelo menos com medicina atual. Esse é um exemplo de uma pessoa normal, sem Alzheimer. Aqui um nível mais não tão elevado de Alzheimer. Já dá pra ver diferenças aqui, ó, no centro. E você também, nessas estruturas, né? Acho que é Falk que fala em inglês. Você já vê diferenças aqui no segundo. No terceiro, essas diferenças cresceram substancialmente, né? Aqui, tanto nessa daqui, você vê que gradualmente o cerebelo também parece ser afetado, né? Então, é uma coisa que afeta várias áreas, né? Lembrando que tanto a parte motora aqui em cima, superior, ao próprio basal ganglia e o cerebelo são importantes para a movimentação, né? Eu não creio que necessariamente vai afetar o córtex pré-frontal. Se afetar o córtex pré-frontal, vamos supor, né? Tipo, a maioria das doenças de demência, né, são lesões, ou atrofia, ou qualquer tipo de coisa do córtex pré-frontal, né? Então, é uma coisa relevante, né?
No caso tem, por exemplo, de demência causada por Parkinson, que é uma doença associada também, tipo da família do Alzheimer, entre aspas. Então problemas no córtex pré-frontal também pode ser um problema, né? Mas nesse caso aqui, a gente pode ver uma diferença no córtex pré-frontal, nesse aqui moderado, severo, muito maior do que o que não é tão severo, né? Mas principalmente nessa área, né? Nessas áreas a gente vê vários buracos, né? Aqui principalmente parece que o cerebral nem existe mais direito. Enfim. Se atrofia, né? De uma forma mais cartunesca, né? Aqui, por exemplo, é o hipocampo, os ventrílocos. E a gente tem aqui, no caso do Alzheimer, os ventrículos eles estão aumentados. Atrofia. E também atrofia no hipocampo. Então, todas essas áreas têm uma atrofia bem grande, né? Aqui a gente vê meio que uma das causas dessa oxidação, parcialmente causadas pelo amiloide beta, que vai ser importante nessa questão. E essas placas são características dessa oxidação causada pelo Alzheimer, né? Tem até uma citação posterior que eu vou falar. Aqui, por exemplo, é a degeneração no hipocampo, né? Causada por ela, né? Sobre isso, né? O Cummings e o Cole vai dizer, né? A oligomerização do peptídeo B amiloide, que a gente viu aqui, beta, né? Inicia a lesão oxidativa. A formação de placas, que a gente vê aqui, né? Essas placas. Obviamente, isso daqui é com imunoquímica, tá? Não é assim, literalmente. Isso daqui é para encontrar essas placas. Assim como também em neurocirurgias é usado tipo uns bagulhos de imagem fluorescente para achar o tumor, que também é para achar no caso essa oxidação, né, de emaranhados, de bioamiloides, e que essa oxidação contribui para a inflamação e ruptura da membrana, né, degeneração do axiônio neural e perda de sinapses. Então, morte de sinapses neurônios, né? Sinapse é aquelas bolsas que transmitem os neurotransmissores, né? Se você não tem isso daí, você não tem uma comunicação neural boa. A neurodegeneração segue levando à morte celular e a déficit de neurotransmissores, né? Outras causas podem ser a proteína. Isso aqui é uma proteína, essa é a amiloide beta. Tipo, você tem isso daqui. A questão é que problemas desse daqui podem causar essa patologia. Eu vou explicar como já já. Essas também, a apolipoproteína E, ou APOE, e essa daqui também, essas duas também podem causar. Essa apolipoproteína é essa daqui, ó, APOE4. Aqui, dois tipos em pacientes com Alzheimer, que causam essa oxidação. Nesse caso, com problemas em déficits cognitivos, né? Memória verbal ou visual, e aqui em questão de linguagem, né? Esse exemplo aqui desse gene, né? Que é hereditário, né? Por isso que o Alzheimer pode ser hereditário. Causa aqui, ó, essas questões de linguagem aqui, de memória, né? Esse tal aqui é o que? É uma proteína também que é associada também a outras patologias parkinsonianas, né? Então o que acontece? Qual que é esse negócio do tal, dessa proteína? Essa proteína é normalmente associada com os microtúbulos que fazem parte dos dendritos dos neurônios e são importantes para a transmissão de informação no cérebro, né? Tem trilhões de microtúbulos no seu cérebro. São estruturas hexagonais, que até na Orchard Theory, que já foi no canal, é uma parte importante da teoria. Muitos postulam que os microtúbulos também produzem a consciência, né? Por efeitos quânticos aí nesses microtúbulos, na teoria chamada Orchard Theory. Foi postulada pelo Penrose e Ramaroff. Tem um paper na descrição. Eu não acredito totalmente nessa teoria, mas ela é interessante. Se essa teoria tivesse certa, ela poderia parcialmente explicar o Alzheimer também. Então o que acontece? Quando
normalmente várias doenças parkinsonianas, elas têm uma hiperfosfolarização de uma proteína. Nesse caso, o tal, que como eu disse, agrupa essas estruturas hexagonais que são formadas por essas bolinhas, né? Dos microtúbulos, e fazem elas soltarem, elas não ficarem tão juntas. E aí aquelas manchas que a gente viu acontecem, né? Elas se juntam, se emaranham, causam oxidação e por fim desfluorização do tal, né? Que aí, então, no caso, a hiperfosfolarização, uma acima do normal, causa todo esse processo que causa a desfluorização e acaba soltando essa proteína, que é importante para os microtúbulos. E eles estão nos dendritos dos neurônios, então tipo, eles estão por todo o cérebro. Então é muito importante para a comunicação. E quando você vê toda essa parte comunicativa ser definhada, né, oxidada, é um problema, obviamente, né. Esse é o exemplo de emaranhado do tal, essa parte aqui, né, com imunoquímica. Então, dá pra ver com outras imagens que a gente viu, causa uma fenda nessas estruturas cerebrais. Então, no geral, como outras doenças que a gente vai ver posteriormente, começando com as mais famosas, né? Essa vai ser do Alzheimer, depois a gente vai para Parkinson, depois a gente vai para outras. Eu vou até citar as das próximas, é que eu não sou bom de lembrar de cor. Eu vou só procurar aqui. Parkinson Family Diseases. As relacionadas, né? Como por exemplo a PSP, que é pausia supranuclear. Tem casos que pode causar demência. A doença de Huntington. Deixa eu ver outras aqui. É que tem, na verdade eu tenho que colocar Basal Ganglia Disorders. Aí aparece. A doença de Wilson. Atrofia de sistemas múltiplos. O AVC, né, também. Só que é um caso específico. Hemibalismo, nem tanto. Hemibalismo eu acho que não vou falar não. Mas a gente vai falar especificamente sobre problemas na basal ganglia, né? Seja de insuficiência de dopamina. Normalmente nesse caso do Alzheimer é na substância nigra, assim como no caso do Parkinson. Tem também questões genéticas, a gente viu PO3, E4, eu mostrei anteriormente, está relacionado, mas também pode ter outras causas também, né? Particularmente hereditária, mas podem acontecer também de novo, né? Uma mutação de novo é uma mutação que aconteceu entre aspas, né? Botam aspas bem grande, randomicamente, né? De forma aleatória, né? Eu não concordo muito bem com mutações aleatórias, eu acho que mais tem várias razões de acreditar que mutações são padronizadas e nossa ignorância sobre elas que faz a gente falar que é aleatória, mas enfim. A questão é, eu pretendo fazer diversos vídeos sobre esse tema, não como, talvez eu faça resumindo tudo com um podcast, um episódio de podcast, mas nesse caso aqui não foi um episódio de podcast, né? Mas provavelmente eu vou falar sobre isso posteriormente com mais detalhes. Qual que é o objetivo aqui, né? Eu gosto de falar sobre esse tema, primeiro. Eu creio que para todo mundo que quer estudar mais sobre teorias da consciência, sobre neurociência, é também importante. Principalmente, é uma coisa que eu falo no livro que eu citei anteriormente. A forma mais fácil de você aprender quais partes do cérebro fazem o que não é com ressonância magnética, não é com PET scan, com testes de experimentos desse tipo. São quando temos problemas, né? Lesões, patologias. Essa é a forma, desordens, né? Psíquicas, como esquizofrenia, bipolarismo. Essa é a melhor forma de entender como o cérebro funciona. É estranho, mas é quando dá erro, quando tem lesões, quando tem patologias, que a gente aprende melhor.
Então eu creio que a melhor forma de aprender neurociência, somente uma introdução, é através das patologias que tem nela, né? Então, posteriormente eu vou falar mais sobre esse tema com mais detalhes. Eu vou tentar citar o menos possível os medicamentos que papers sugerem para serem tomados nesse caso, né? Dos que eu citei, tem alguns que citam, mas eu prefiro não falar da questão do tratamento, né? Em todas essas não vou falar de tratamento, eu vou focar mais nelas em si, na etiologia e na patologia em si, nas inscrições, né? Se você quer mais vídeos desse tipo, se você quer que eu faça algum tipo de desordem da base gânglica específico primeiro, pode deixar nos comentários. Se tem uma opinião também, enfim, é isso.